Olá, eu sou Mônica Bergamo e este é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre os riscos do tabagismo, recebemos no Ponto a Ponto Jaqueline Shows, diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR, Hospital das Clínicas da USP. Doutora, muito prazer de tê-la aqui no nosso programa. A gente vai falar de políticas públicas, mas eu queria começar fazendo uma pergunta, assim, eu acho que mais privada. Claro. A pessoa que fuma há muito tempo, quer parar de fumar, qual é o primeiro passo dela para isso? Encarar como uma doença isso e não como um hábito? Sim. E qual seria o segundo, e o terceiro e o quarto passo? Eu acho que essa questão é a primordial. O fumante sempre acha, e infelizmente a sociedade também acha, inclusive os médicos e a saúde em geral, acha que o fumante tem que parar de fumar por conta própria, que basta ele tomar uma decisão e que isso vai acontecer num passe de mágica, tratando como se fosse um comportamento, algo relacionado mais à questão motivacional. E não é. O tabagismo é uma dependência. Claro que a parte motivacional é o primeiro passo que o paciente tem que dar, mas o passo certo é ele procurar ajuda médica. Por quê? A dependência à nicotina é uma coisa que escraviza o indivíduo. Por mais que ele queira parar de fumar, por mais que ele saiba dos riscos e até muitas vezes esteja até doente, ele não consegue lidar com a cessação. É um processo difícil, penoso, porque ele vai lidar primeiro com a privação do prazer de fumar, quanto com o desconforto que a privação traz. Então, que tipo de sentimento que ele sente primeiro um desejo enorme de fumar, que chama fissura. Já começa a ficar difícil daí. Ele acorda, não vou fumar, e já começa a se coçar porque não está dando. Aí vem sintomas como irritabilidade, nervosismo, perda da concentração, fome excessiva. Então, isso é abstinência, que pode acontecer em horas sem fumar. Então, é um desconforto provocado primeiro pela sensação da falta da nicotina. O despertar pela manhã para o fumante é o primeiro cigarro, é o mais importante, porque ele passou a noite sem fumar, os níveis de nicotina diminuíram, o cérebro acorda, bom dia, né? Nicotina, por favor. Então, ele tem que lidar com essa sensação de desconforto e, além do que, com a privação, porque ele usa o cigarro em várias situações. Quer seja para reduzir tensão, se ele está nervoso, preocupado, ansioso, quer seja para amplificar sensações de prazer após uma refeição com bebida alcoólica, num ambiente descontraído. Então, lidar com esse conjunto de sintomas sem você usar uma estratégia campeã, vencedora, para o fumante é muito difícil. E aí o que acontece? As pessoas ficam postergando parar de fumar, esperando ter um bom motivo para isso. E às vezes aparece e não adianta. O que é uma estratégia campeã vencedora? Remédio? Medicamento, com certeza. E hoje cada vez mais, não só remédio para tabagismo, mas o que está por trás do tabagismo, que são questões relacionadas ao humor, quadros depressivos, quadros de ansiedade, que às vezes são subclínicos. Você vai fazer o diagnóstico no decorrer do processo. E o grande segredo é esse. Mas, doutora, a que é que a gente deve acreditar o êxito do Brasil? O Brasil é um dos 3 países do mundo que conseguiram uma redução mais expressiva, né, no tabagismo, de 30% para em torno de 10%. Políticas e mais do que públicas. em 25 anos, mais ou menos, um pouco mais. Isso aí. Então, vamos fazer até um histórico disso. Devemos acreditar a que fatores? As políticas públicas. Então, o doutor Adib Jatene, em 1996, ele foi virar ministro, então ministro da Saúde. O seu antecessor tinha tentado já seguir as diretrizes da OMS, que era o quê? Proibir propaganda de cigarro, proibir fumar em ambiente público coletivo e aumentar o preço do cigarro. Então, essas eram as 3 pilares na década de 90 para você ter uma política pública com êxito, quando você pegava países como, por exemplo, Canadá, na época, e a Austrália, que já eram os mais adiantados. Essa era a estratégia, o pilar. O doutor Adib assumiu o Ministério da Saúde e ele foi à frente com isso, que foi a primeira lei, 9294 de 1996, onde aquela questão do tabagismo, lembra que podia fumar em qualquer lugar, era bom fumar? Ali começou, primeiro, restrição de propaganda, até aquela mensagem sonora que aparecia, o horário da propaganda que era limitado, e ele avançou na política, depois com Serra, né? A proibição completa da propaganda, a questão de pode fumar aqui, não pode fumar lá, já dando à sociedade a noção de que o cigarro passivo fazia mal à saúde das pessoas. E depois a campanha de tabaco, que ganhou a mídia, né? As pessoas, cada vez, o brasileiro é o fumante mais consciente do mundo da necessidade de parar de fumar. Então,
esta motivação para procurar uma intervenção, ela é produtiva. O aumento de impostos, o aumento Sem do preço dúvida. do cigarro. O que funcionou mais aí nesse mix? Eu acho que é o conjunto, não dá para ponderar contra-propaganda num maço de cigarro, que já aquela contra-propaganda é interessante até para a criança que vê o pai vai fumar, isso aí, pai, isso aqui dá câncer, né? Quantos pais não se motivam a parar de fumar porque os filhos pedem, né? Então é um conjunto, eu não consigo... E ainda é um problema importante, nós somos os 10 países, entre os 10 países com o maior número de fumantes em termos absolutos. Sim, porque a população é gigantesca, grande, né? Então, por conta disso, ainda temos uma massa crítica aí, ao redor de 20 milhões de fumantes que precisam ser assistidos, porque quando um país evolui na política anti-tabaco, o que acontece? Sobram os fumantes resistentes. Então, a massa de fumantes que a gente tem no Brasil são essas pessoas que se beneficiam muito do tratamento do tabagismo. Percentualmente, a gente está em quanto? Mais ou menos 12%? 12% a 14%, exatamente. Lavagem das telas? Doutora, eu vou apresentar 3 telas aí com gráficos de pesquisa do Ministério da Saúde, prevalência de fumantes do Brasil, e isso aí vai tendo uma redução nesses últimos 10 anos e hoje em torno de 10% o percentual de fumantes no Brasil. Como eu disse, se a gente recuasse mais, cerca de 25 anos antes, seria em torno de 30% o número de fumantes no Brasil. A segunda tela, outro gráfico, experimentação de cigarro entre adolescentes, uma coisa muito importante também, pesquisa do Ministério da Saúde, mostrando a redução aí, que é importante. E em 2015, 2 em cada 10 adolescentes haviam experimentado o cigarro. E uma terceira tela, última nesse bloco, mortes anuais que podiam ser atribuídas ao tabaco, em números absolutos em 2016. Então, doença cardíaca, doença pulmonar obstrutiva, outros cânceres, câncer de pulmão especificamente, questão do tabagismo passivo, etc. Nós estávamos conversando ainda há pouco, doutora, e o seu comentário é de que não poderia se apontar um fator específico, tá certo? Mas a questão da proibição do cigarro em ambientes coletivos, sem essa medida específica, será que os resultados teriam sido os mesmos dessa campanha, desse esforço? Acho Talvez que é um processo sido contínuo. E essa foi, eu diria até porque o Estado de São Paulo foi o primeiro a adotar, né? E a gente teve a oportunidade até de fazer uma pesquisa mostrando o impacto na redução de mortes cardiovasculares por doença, infarto e AVC. Foi a tese da minha aluna, da Tânia, foi publicado ano passado. Em que período que foi? Que ela exatamente fez foram os 2 anos pós-lei. Houve uma redução expressiva. No total, deu quase 500 mortes só na cidade de São Paulo. A menos? Por AVC, por infarto e ao redor de 200 mortes por AVC, acidente vascular cerebral, que também o trabalho está sendo publicado agora. Então, é impactante, é uma política pública campeã e motiva as pessoas a pararem de fumar. E uma característica interessante, pessoas mais jovens, então o ambiente do trabalho, quando a lei foi implementada, antigamente a gente recebia pessoas mais velhas querendo parar de fumar. E depois da implementação da lei, cada vez mais pessoas jovens, 20, 30 anos já querendo parar. Por quê? Porque a restrição social dá a dimensão da dependência. Você tem que parar, descer, trabalho. Né? Ah, com certeza. E também cansa, né, o fumante. Mas o que leva? Porque, assim, antigamente era super glamuroso, as novelas mostravam, tinha muita publicidade. E não tinha essa informação toda esclarecedora. O que ainda leva um jovem a querer fumar, se ele não tem esses atrativos que antigamente... Então, agora a gente, na verdade, vai viver um grande dilema, né, que são os cigarros do século XXI. Então, você vê que a taxa de experimentação caiu bastante. O adolescente, por si só, é curioso, faz parte da característica humana, essa curiosidade. A propensão a drogas é um grande risco e aí toda uma política pública de estratégia de prevenção. O que acontece? O cigarro foi muito glamorizado, uma propaganda maciça até a década de 70, e ainda você tem resquícios disso, né? Engraçado isso, né? Uma coisa que foi proibida a propaganda, mas ela fica subliminar em ponto de venda ou no comportamento das pessoas. Ainda existe uma coisa comportamental que se passa, como se fosse um resquício do passado. E muitos filmes de época ainda com o protagonismo do cigarro. Exatamente. Né? Ainda você tem ainda a influência americana de filmes, Hollywood, mantendo esse comportamento, perpetuando. E a droga é muito potente. A nicotina, você entra em contato com ela, a chance de você ficar dependente é muito alta. De cada 10 pessoas que experimentam cigarro, pelo menos 7 a 8 vão ficar dependentes, adictos. Né, se fazem um consumo regular. Ela é uma droga bidual, ela serve para te deixar eufórico, não eufórico, mas ficar confortável em situações prazerosas, mais confortável ainda.
E ela te 70% dos que experimentam, né? Vão se tornar, se você faz uma experimentação regular, vão se tornar adictos, né? Então vai na festa hoje, semana que vem, na outra, quando vê o narguile, nessas novas formas de tabaco, essa é a preocupação. Porque tem um vácuo de legislação, muitas vezes, e até a Anvisa não sabe nem como padronizar os produtos, por exemplo, cigarro eletrônico. Já é, vamos dizer assim, um novo cigarro do século XXI. Cigarro aquecido, um produto da Philip Morris, que estão pressionando para o governo soltar, liberar o produto, é a preocupação, porque é o cigarro novo. É o novo para o indivíduo, é eletrônico, tem uma série, você brinca, joga, né? Contemporâneo, né? Então é uma preocupação, porque a gente pode retroceder nessa política pública. Claro, na questão do... doutora, quando é que a pessoa pode... Porque todo mundo que é viciado fala que não é viciado, né? Sim. Em qualquer coisa, né? Quando é que a pessoa tem que falar, não, eu estou viciado? A partir de... Tem um número de cigarros por dia? Não. Tem... Como é que a pessoa descobre? Isso é interessante também. No passado, a gente dava muita importância para a dependência em função do consumo. Quando existia liberdade de fumar, as pessoas fumavam compulsivamente. Com a restrição social, você tem fumantes de 4, 5, até 10 cigarros que têm uma dificuldade tremenda em parar de fumar. Então, o número de cigarros fumados não é um indicador de dependência. Qual é o indicador de dependência? Comportamento. Onde a pessoa observa a necessidade de fumar e perde o controle. Por exemplo, se ele fica irritado, nervoso, preocupado, aquilo já é um gatilho para ele fumar. Ele até aumenta o consumo, ou ela, né, aumenta o consumo em função dessa necessidade, ou seja, um peso emocional. A carga emocional interfere diretamente no ato de fumar. Eu diria que esse é a maior característica da dependência. Concentração também. O indivíduo que para se concentrar, elaborar, trabalhar, é como se a nicotina fosse o combustível cerebral. Advogados percebem muito bem isso na hora de fazer petição, eles travam. Escritores, jornalistas, na hora de elaborar alguma coisa, E o malefício, doutora, tem muita gente que diz que só fumo 4 cigarros por dia, 5 dias, como se com isso o risco ficasse tão baixo que é Não, mas tem diferença, importante, né? Entre quem fuma 5 por mês e 50. Claro, sim, o risco é proporcional ao consumo, mas não existe consumo seguro. Diferente do álcool, por exemplo, vinho, uma taça de vinho é boa. Cigarro, você não tem um cigarro é bom nunca, tanto é que o cigarro do outro faz mal para quem está aspirando. Então, cigarro bom é cigarro apagado. Esse é o melhor cigarro, apagado, entendeu? Então, não existe consumo seguro. E o risco é proporcional, sem dúvida nenhuma. Quanto maior o consumo, maior o risco. E quando a pessoa inicia um tratamento, são 4 meses, não é muito Sim. rápido. Eu fico pensando, a pessoa fumou 40 anos, por em 4 isso que meses a gente, ela quando vai para. falar em tabagismo, do ponto de vista de dinheiro, vamos falar de recursos financeiros, eu adoro falar disso. Não tem nada que impacte mais na saúde do que parar de fumar. É um tratamento relativamente barato, se você for ver o custo que as doenças... De cada 10 fumantes, 5 vão morrer, porque são fumantes, vão morrer de doenças relacionadas ao cigarro, como mostrou, cardiovascular, câncer e por aí vai. Ou incapacitantes, né, como AVC, DPOC, doenças graves. Então, o custo disso é muito elevado. E para você tratar um fumante com o melhor que existe de um tratamento de tabagismo, você não vai gastar o dinheiro, se você for pôr o dinheiro do governo, quanto custa tratar um paciente com o melhor tratamento? Sai R$2.000. Então, assim, é uma economia tremenda. Então, você ter centros específicos, especializados, com o que tem de melhor para fazer esses fumantes dependentes, inclusive já com doenças, pararem de fumar, é uma grande vantagem econômica, de saúde, sem contar para o paciente, né? Que esse aí, então, esse é um prêmio maior. Doutora, eu vou pedir licença e expor aí 2 telas mais com gráficos aí para alimentar a nossa conversa. O uso de drogas, a questão de drogas. Sim. Os brasileiros são conservadores a respeito, assim como são avaliados, 80%, embora haja pesquisas que mostram que já há uma quantidade de pessoas mais favorável ao uso medicinal. Uso recreativo, por exemplo, de maconha, não. Mas o uso medicinal tem crescido o número de brasileiros favoráveis a essa liberação, até pelo que vem de notícias do exterior, liberação em estados americanos, Uruguai, etc. e tal. Mas, no geral, se for uma coisa dicotômica, sim e não é o não. Né? Deve ser proibido mesmo para 80%, 8 de cada 10. Na segunda tela, e última desse bloco, em relação à maconha, veja só, ela deve ser legalizada apenas para uso medicinal, deve ser descriminalizada para usuários que não sofrem punições, aqui já ao final, por 6%, legalizada para uso recreativo, 12%, aí você chega a ter 49%, e, ao mesmo tempo, 45% de posições mais duras a respeito. Doutora, essa relação consumo, experimentação pelos jovens de maconha, etc. e tal, isso influencia, prejudica o combate ao tabagismo? Como é que você vê a relação entre essas duas
práticas, por assim dizer. Então, o cigarro, anteriormente, com a política pública, isso até é uma mudança comportamental, porque ele era a porta de entrada. Quando você tinha um indivíduo que fumava, usava outras substâncias, o cigarro estava presente. Hoje não mais. É interessante isso. Você tem uso de outras substâncias e não necessariamente o cigarro, porque a contrapropaganda, ou seja, a nossa política pública foi bem feita. Então, isso eu diria que a lição de casa foi bem feita. Você não tem mais esse comportamento que era assim, o cigarro era marcador de dependência, ou seja, aquele jovem que experimentava o tabaco, ele estava propenso a experimentar outras drogas. Então, hoje é como se o cigarro fosse uma coisa do passado. Esse aqui está fora. Estigmatizou, né? É, cigarro não. Cigarro, a moçada já sabe, estou fora. Agora, a questão envolve a maconha, que eu diria que é outra, muita falação e pouca coisa técnica, expressiva. Se é remédio, vamos fazer o remédio, né? A primeira coisa. Se quer o uso medicinal, você não precisa usar a planta maconha, fumar a maconha, pelo amor de Deus. Então, essas questões precisam ser bem elaboradas. Há estudo recente mostra até que o THC pode ajudar até no combate às outras drogas. Então, né? mas aí você usa na forma medicinal, sem os outros efeitos O colaterais. uso recreativo da maconha, vamos dizer assim, a senhora é frontalmente contrária à descriminalização? Então, eu particularmente em relação à droga, acho que jovem não tem que experimentar droga nunca, porque modifica a função cerebral e depois você leva uma consequência, esquizofrenia. Ninguém fala nisso, mas os psiquiatras têm pânico de maconha. Quantos jovens desencadeiam surtos psicóticos por conta de usar maconha? Então, sinceramente, eu penso que droga é coisa para a terceira idade. Então, para nós, está liberado. Eu acho que é. Depois dos 75 deveria ser essa a indicação, entendeu? Você já ganhou a sua vida, você já está com o tempo livre. Até bom ficar um pouco esquizofrênico. É criativo, não tem problema. Então, na minha opinião, droga que modifica a função cerebral, que causa dependência, é para a terceira idade. Mas olhando de uma forma realista, é muito difícil, né? Convencer um jovem a não experimentar drogas. E aí, se você proíbe, na verdade, qualquer pessoa que é pai de adolescente sabe que na esquina você pode encontrar... Então, eu tenho 2 filhos adolescentes, né? Um de 19 e um de 16. Então, eu falo assim, ó, droga é tão bom, que você não vai querer fazer outras coisas. Então, é a questão de perder parâmetro, né? Então, hoje, jogar bola para eles é legal, sair com os amigos é legal, entendeu? Essas coisas de parâmetro de diversão, quando você usa uma substância psicoativa, elas perdem o parâmetro. Então, jogar videogame, com certeza, não vai ser mais interessante para um garoto que experimenta uma droga, né? Mas esse ponto... Essa perda de parâmetro, eu acho que essa... E o que Você acha acontece? que a proibição perda de controle... pode ser um parâmetro, ou seja, é proibido, já é algo que vai inibir? Eu acho que você precisa proteger esses indivíduos, porque eles são vulneráveis, né? Então, muitas vezes a escolha depende de cada um. Então, a facilidade do acesso, eu acho que é uma coisa que propaga o uso. Você vê, se você tiver pesquisa em termos de quantidade de usuários, né, dessa substância e até de outras, né, porque é um degrau que leva ao outro, né. Então eu sou, vamos dizer assim, careta entre aspas. Acho que precisa de uma política pública melhor e não creio que essa ideia de que maconha faz bem, é legal e não vai fazer mal, seja verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, a doutora defende avançar aí na utilização para fins medicinais. Sem dúvida. A Anvisa, inclusive, já liberou como uma das plantas medicinais. Quantas plantas não são remédios? Digoxina, que é no digitálico. Quantos remédios não são provenientes de plantas? Então, se a substância tem uma possibilidade de uso terapêutico, que seja usada como um medicamento, como tantos outros são. Um remédio para parar de fumar, a vareniclina, o precursor dela é da casca de uma planta, da citizina, que durante a Segunda Guerra o pessoal usava aquilo porque não tinha cigarro e aquilo amenizava a vontade de fumar. A partir disso, da casca de uma árvore, você criou uma molécula produzida em laboratório com uma eficácia muito maior, que é a vareniclina. Eu lembrava essas pesquisas recentes que mostram que o THC, a substância da maconha, pode contribuir para prevenir o desenvolvimento da condição de adicto, de viciados em crack e outras drogas. Os usos terapêuticos têm que ser testados como as outras substâncias são. Estudos cegos, randomizados, controlados, né? Avaliando eficácia e segurança. Não só a parte da eficácia, mas qual a segurança, né? O produto é eficaz, mas ele é seguro. Então, eu defendo a prática clínica, as melhores práticas clínicas, e isso envolve a ciência, né? E não conceitos vagos, frustros, né? Enquanto isso, acho que os adolescentes têm que ser protegidos. Essa massa crítica de pessoas precisam ser protegidas, porque uma vez vulneráveis e as drogas sendo potentes e cada vez mais, hoje essa maconha não é a maconha da década de 70, é uma maconha turbinada, com uma capacidade de causar dependência muito maior do que aquela plantinha lá do quintal da casa da turma dos 70, né? Doutora,
3 telas, logo para começarmos aí esse último bloco. Disso, hein? É Países da América Latina com legislação mais avançada de regulamentação da cannabis. Colômbia, Uruguai. Alguma coisa no Peru. Esse levantamento é de novembro agora, mas há alguma coisa no Peru em termos de legislação nova também que me parece que não foi incluído aí. Numa segunda tela, países da América Latina que o processo de regulamentar a cannabis medicinal tem avançado, aí o Brasil já aparece aí, Argentina, Brasil, Chile, Equador e México, e uma terceira e última tela, afirmação que mais representa a opinião dos deputados a respeito do uso terapêutico da maconha. Todas as possibilidades, é uma pesquisa da UNB, todas as possibilidades devem ser permitidas, 46%, quase metade deles. Somente o canabidiol deve ter uso médico permitido para 36%, um pouco mais do que 1/3, e os restantes mais reativos, mais conservadores a respeito. Mas uma nítida atitude favorável a digamos, examinar, admitir aí o uso terapêutico da maconha. Essa mesma pesquisa, doutora, realizada no Senado, mostrou um percentual ainda maior dos senadores, entre os senadores, dessa disposição. É o seguinte, nós estamos vendo esses dados de estudos sobre a maconha, nós já comentamos atrás, eu queria ouvir, nesse último bloco, um pouco, o espectador ouviu falar, da Mônica fez sua apresentação, que a doutora dirige um centro de antitabagismo, de tratamento no INCOR, etc. e tal. O que faz concretamente um centro como esse? Muito bom. Então, primeiro que a gente trata as pessoas com protocolos que têm de melhor. Então, é isso que eu falei, a gente inclui medicamentos eficazes, os mais potentes e a combinação deles. Só perguntando, uma pessoa chega lá como? Então, o INCOR, que a gente chama, pela complexidade, é a porta fechada. Então, a gente trata os pacientes que já tiveram infarto, AVC, angina, que são fumantes e que necessariamente, mesmo tendo infarto, não conseguiram parar de fumar e precisam ser tratados porque isso vai interferir na sobrevida, qualidade de vida e longevidade. Então, a gente trata esses pacientes que já são, que a gente chama de porta fechada. Então, já chegaram com problemas do INCOR. Já chegaram e aí são pacientes com alto grau de dependência também. Por quê? Claro. Já tiveram um bom motivo para parar e não foi suficiente. Então, e aí qual que é a estratégia terapêutica? Você usar medicamentos anti-tabaco e aliar, e essa é o que eu chamo a atenção, por isso o nosso tratamento é tão bem sucedido, porque a gente não só envolve medicamentos para tabagismo, quando há doenças associadas ao tabagismo, que são quadros de depressão, de ansiedade, e que o cigarro é o medicamento que o paciente usa. Agora, professor, e na hora que você vai tirar, o negócio complica, entendeu? E aí você tem que medicar, tratar. Medicamentos, então, e mais? Sim. Assistência psicológica, alguma coisa? Não. A gente trata basicamente a parte química, porque o comportamento, você tratando a parte química, ele consegue mudar a atitude. Não é essa taxa precisa de um essa apoio, taxa de êxito que a doutora disse que o tratamento é bem sucedido, qual é a taxa de êxito? Hoje a taxa de sucesso lá no SUS é ao redor de 50% em um ano, é uma taxa muito, eu diria que das melhores. Em termos de políticas públicas, quer dizer, uma pessoa que fuma não tem dinheiro para pagar médico particular, como é que ela se trata no Brasil? Hoje você tem o 0800, existem sim centros de tratamento que oferecem, não oferece a vareniclina, mas oferece reposição de nicotina e a bupropiona, que são medicamentos também eficazes para o tabagismo. E olha que interessante, vou falar uma pesquisa 0800, nossa. ela liga para onde? Ela vai indicar os locais mais próximos da residência dela, porque tem, aqui em São Paulo tem mais de 70. No maço de cigarro tem, ela fala onde mora. Certo. Vão indicar o posto mais próximo. Aqui na cidade de São Paulo tem mais de 70 locais com profissionais treinados, médicos, enfermeiras, grupo multidisciplinar, para fazer essa abordagem, né? Claro que no INCOR nossa abordagem é mais seletiva e a gente padronizou o medicamento, porque a nossa amostra de dependência é de dependentes mesmo, né? Como eu falei, há uma seleção natural já. Diferente, às vezes, de um fumante que não tem nenhuma doença e quer parar de fumar, que é o melhor, né? A prevenção primária, e que muitas vezes essa abordagem que é oferecida nos centros de saúde pode ser suficiente. E até vou contar uma novidade. A gente está fazendo uma pesquisa genética até para avaliar marcadores de melhor resposta ao medicamento que é a vareniclina ou a bupropiona. E o que nós encontramos? A população caucasiana, né, os brancos, tem uma frequência maior, que é o remédio mais caro. Então, o peso socioeconômico até nessa questão, porque existe uma questão, né, de você ter essa diferença de nível socioeconômico e está relacionada à cor, até para o nosso passado histórico, né?
Então, você tem essa condição, então a vareniclina pode ser uma opção para essa população. E os outros que não têm podem responder bem ao tratamento com adesivo de nicotina ou bupropiona. Então, isso é interessante. Agora, professora, e nessa questão, como a gente está falando de um vício, às vezes, em outros vícios você tem álcool, você tem alcoólicos anônimos, em drogas também, na questão até de jogo, né? A pessoa viciada em jogo, tem grupos que compartilham a dificuldade de se deixar o jogo. Para o cigarro, tem algo que a pessoa possa procurar? Funciona na casa do cigarro ou não precisa? No passado, basicamente o tratamento para parar de fumar, o pilar dele era motivacional. Hoje, com o avanço nas terapêuticas, no conhecimento do processo da dependência, nesse mecanismo de ação que é um receptor cerebral específico, você consegue quimicamente dar essa grande facilidade para o paciente e aquela dificuldade que ele tinha, que era enfrentar a abstinência e precisar de uma força extra, hoje diminuiu bastante. Claro que a ajuda sempre é bem-vinda, alguém que te apoie, que te incentive, sempre é bem-vinda. Agora, não é o pilar básico do tratamento como já foi no passado. Então, eu diria que essas outras coisas devem avançar, espero que avancem, porque na medida que você tem uma coisa mais eficaz, a necessidade desse suporte, vamos dizer assim, ela é importante, mas não passa a ser o pilar mestre do tratamento, né? Pena que não tem para as outras drogas medicamentos tão eficazes como tem para o tabagismo. Tem que ser motivacional mesmo. Sem dúvida. Professora, e tem diferença entre homens e mulheres? O que acontece é que as mulheres têm mais dificuldade em parar sozinha. Então, a procura, claro que na hora de tratar, não muda nada. Se eu tratar um homem e uma mulher de forma adequada, eu vou conseguir que os dois parem de fumar. O efeito químico é o mesmo. Agora, a possibilidade de parar sozinho é muito menor nas mulheres. E por isso que todo o serviço de tabagismo, a frequência é 60-40, 55-45, entendeu? Em percentual de mulheres procurando o serviço. Mesmo no INCOR, que a doença cardiovascular predomina em homens. O nosso ambulatório é meio a meio, né? Deveria ser uma predominância masculina e não é. E por que, professora? O que explica isso? Eu acho que, assim, a nicotina é muito confortável. Nós, mulheres, somos mais ansiosas, né? E esse efeito psicoativo da nicotina na ansiedade é algo bastante importante. E outra característica, a nicotina é um estimulante. A mulher tem jornada dupla, né? Tripla, né? Trabalha em casa, trabalha fora, chega em casa, tem que lavar, passar, cozinhar, então ela é sobrecarregada, então a nicotina até entra com uma energia a mais e para dormir, o que ela faz? O último cigarro, então, vou dormir. Então isso é a pressão bem corpo a corpo, que filhos em geral fazem muito, né, ou até pais, enfim, as pessoas que ela funciona ou ela é até contraproducente, ela piora? Então, quando os filhos são pequenos, isso é interessante, quando são ainda não adolescentes e pressionam os pais, eles funcionam bem. Quando ficam maiores, não funciona, entendeu? Quando já tem 20, 30 anos, vira uma perseguição. Então, o que um filho pode fazer, né? Esse filho maior? Indicar para os pais um local para ele se tratar. Reconhecer a dependência à nicotina. Porque a família cobra, achando que o cara, pô, você está fumando, frouxo, né? Você é frouxo, não tem vontade própria. Pô, você quer se matar e ainda vem com dura. E a autoestima do paciente vai lá para baixo. O que ele faz? Fuma escondido. Fuma, porque é a única coisa que alivia o sofrimento dele. A partir de uma certa idade, então, os filhos não fazem a cabeça dos pais. Não, de jeito nenhum. E os pais também não fazem mais a cabeça dos filhos. Exatamente, né? Viramos adultos. Mas quando é criança, sim? Quando é criança, sim, por quê? Muito. Porque eu acho que, primeiro, a criança tem medo do pai e da mãe morrer. Sim. Isso gera uma culpa e uma angústia nos pais terrível. O pai fala, mãe, mas será que você vai viver? Será que você vai morrer? E essa contra-propaganda no maço, isso que faz o cigarro estar fora, sabe? Quando você vai avaliar o impacto disso, essa geração cresceu desde 2001 vendo essas imagens. Imagens então, terríveis, né? Isso já ficou no subliminar, né? Não vai querer experimentar. Para a gente terminar, já estamos chegando ao fim do ponto a ponto, a questão de parar de fumar e engordar, ela é fatal ou dá para evitar? Não, se você parar de fumar por conta própria, a média de ganho de peso é 10 a 15 quilos. Quando você é tratado adequadamente, você minimiza isso. Tem pacientes, vou te falar um percentual, em pacientes tratados, lá do INCOR, uma casuística nossa, 70% ganha peso. Quanto de peso? 3 a 4 quilos. Por que ganha, média? Professora? Porque muda o metabolismo. O teu coração bate só 10 batimentos por minuto a menos. Bom, né, pro coração? Só que você tem que gastar essa energia de outra maneira. E aí você tem um paladar e um olfato para comer se tornar algo prazeroso. Como você perdeu o prazer de fumar, que às vezes o fumante nem sente o sabor da comida, tá lá querendo fumar, né? Quando ele para de fumar, melhora o paladar, o olfato, ele passa a querer comer mais como uma substituição desse prazer.
Então, fora essas questões, tem a própria questão da mudança metabólica, né? E quem não se trata, a ansiedade vai a 1000. Então, toda vez que o indivíduo tem vontade de fumar, ele substitui por um chocolate, por um bombom. Esse paladar para o doce, a gente até está estudando essa mudança de paladar, porque tem gente que não come doce e para de fumar, descobre o prazer de comer doce para compensar. E é isso que dá os 12 essas quilos perdas. adicionais. Então, quando você trata, então, como eu falei, 70% ganha, 20% mantém e tem 10% que perde. Quem são os que perdem? Pessoas preocupadas realmente com ganhar peso, passam a fazer atividade física, ter um controle sobre a dieta. Então, é possível parar de fumar e emagrecer. Eu falo, é o supra-sumo, né? Tudo de bom, né? Professora, infelizmente a gente chegou ao fim do Ponto a Ponto. Quero agradecer a presença da senhora aqui. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigado. E entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoapontonews, ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje, todos os que já foram ao ar, no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.